O dia seguinte da declaração de Pedro Lourenço ao jornal Tempo. Quais foram as repercussões nos bastidores da Toca da Raposa 2? Alexandre Matos permanece no cargo depois disso e Leonardo Jardim à procura de reforços neste elenco cruzeirense. Pelo lado do Atlético, o técnico Cuca alinha com a diretoria a possibilidade de novas contratações para este plantel. Eu vou trazer tudo isso nesse vídeo, que é um oferecimento de Barbearia Belo Horizonte, a responsável por cuidar da minha imagem. Um oferecimento de Ego Esportes, a melhor fornecedora de material esportivo do país. Um oferecimento de Even Burger Shop, na Avenida Raja Gabaglia 2000 Torre 1, no Estoril, ou então por meio do iFood. Even Burger Shop, o melhor hambúrguer da sua vida. Um oferecimento de Satori Joalheria. Você pode encontrá-la na Galeria do Ouvidor. E também a Riviera Joias, você vai encontrar na Galeria do Ouvidor. As duas têm todas as opções para aquele presente ideal. Colar, cordão, pulseira, relógio. Um oferecimento de Futirico Esportes, especialistas em odds 2.0, para você apostar com responsabilidade. Um oferecimento de Sobar. Existe no Castelo e em breve no Jaraguá. O Sobar tem cerveja estupidamente gelada e tira gosto raiz. Um oferecimento de Litodog e Litocat. A suplementação natural para o seu melhor amigo, seu cachorrinho, o seu gatinho, eles merecem Litodog e Litocat. Um oferecimento de Even Burger Shop e também um oferecimento de Instituto Meca. Só fica careca quem não conhece o Instituto Meca. Se você quer recuperar a autoestima, voltar a ter um cabelo bonito, tudo isso com preço super acessível, procure o Dr. Rafael Veloso no Instituto Meca e faça o seu transplante capilar. E um oferecimento de Cozinha de Fogo Vals. Comida de verdade, cerveja artesanal, é no Cozinha de Fogo Vals. Agora fica aí com o vídeo dos nossos patrocinadores. Jornalista Thiago Fernandes, que trabalha na Band, comenta no programa Cancelados, escreve no site Gol, com informações dos bastidores do mundo da bola. Fala do jornalista Thiago Fernandes, que trabalha na Band, comenta no programa Cancelados, escreve no site Gol, com informações dos bastidores do mundo da bola. Bom, vamos lá, falar primeiro sobre a declaração de Pedrinho ao jornal O Tempo. Pedro Lourenço disse em entrevista ao jornal O Tempo que houve erros em contratações do Cruzeiro. Isso, obviamente, incomodou parte do elenco cruzeirense. Isso deixou parte do elenco cruzeirense chateado, porque a maioria entende que Pedrinho pegou um pouco pesado. Então, vou trazer aqui para vocês o vídeo de Pedro Lourenço falando sobre esse assunto. Espera aí um segundinho, vou colocar aqui na tela, e aí vocês vão entender o que disse Pedro Lourenço em entrevista ao jornal O Tempo. A entrevista está aí, Pedrinho falando sobre essa situação envolvendo o Alexandre Matos. O Alexandre, né, quando compramos a primeira pessoa que trouxe foi o Alexandre, eu falo com ele, converso com ele, né? A realidade, ela mostra aí para todo mundo, não adianta. Nós erramos muito. No quê? Nas contratações, né? A primeira leva. Nós erramos bastante e não vou citar nome aqui que não pode, é deselegante, mas nós erramos demais. E eu tive uma conversa com ele e da agora para frente nós temos que errar menos, né? De preferência não errar, né? Mas nós fizemos contratações que não deveriam ter sido contratadas, né? E agora nós temos que trabalhar para recuperar isso aí, né? Porque às vezes você tem muito jogador para posição, mas você não tem um jogador que tem o perfil que o técnico precisa, esse tipo de coisa no futebol. Então, e ele sabe disso, o Alexandre sabe que eu conversei com ele, e então e ele tem consciência, só que o futebol é muito dinâmico, não tem uma receita certa, né? Porque eu faço o seguinte, lá no supermercado eu vou comprar um produto e eu sei o que é que eu estou comprando, né? Eu sei o que é que eu vou fazer, mas no futebol não é assim. Às vezes foi feita uma avaliação lá do futebol e que não foi bem feita e chega em mim já como se o troço estivesse a 100% correto e vamos embora, vou fazer. Mas às vezes o nosso departamento errou bastante nisso aí. No caso, o Alexandre é o chefe e a culpa sempre cai nele, né? E a torcida
ter um pouco de razão, né? E eu dou razão pro torcedor, mas isso eu tenho que cobrar dele. Tá aí. Esse, então, o Pedro Lourenço falando sobre essa situação do Cruzeiro e as contratações que ele, Pedro Lourenço, considera terem sido equivocadas. Bom, quando o Pedro Lourenço diz isso, causa incômodo nos bastidores. Jogadores se incomodam, parte da diretoria, inclusive o próprio Alexandre Matos, deve estar incomodado, mas jogadores se incomodaram. Conversei com pelo menos 4 empresários, jogadores que foram contratados, e é claro, os jogadores ficaram incomodados com a forma como Pedro Lourenço expôs o grupo. A situação tem sido apaziguada nos bastidores pelo Alexandre Matos e pelo técnico Leonardo Jardim. A dupla agora tem essa missão e tem feito isso nos bastidores. Tem conversado com os atletas, tem conversado entre eles, comissão técnica e departamento de futebol, para que nada disso reflita dentro das 4 linhas. Só para lembrar, é a segunda vez que o Pedrinho dá um mole desse. A primeira tinha sido no áudio e a segunda agora nessa declaração. Então, sinceramente, o Pedro Lourenço, e aí uma parte que é minha opinião, mandou muito mal nessa, não deveria ter falado isso ao vivo numa entrevista. Acho que esse tipo de entrevista acaba trazendo mal e fazendo mal ao Cruzeiro. O Pedro é um baita gestor, um baita gestor. Eu não preciso dizer que o Supermercados BH é o maior case de sucesso para mim de supermercados do Brasil hoje. Mas a gente precisa entender que no futebol algumas coisas são diferentes. Essa exposição é desnecessária e trouxe sim uma repercussão negativa nos bastidores. Agora, resta saber como comissão técnica e departamento de futebol vão conseguir apaziguar e controlar essa crise criada pelo Pedrinho. Para mim, sinceramente, estou completamente desnecessário quando um gestor vai aos microfones para falar como o Pedrinho falou sobre essa situação das contratações que ele, Pedro Lourenço, considera equivocadas no Cruzeiro. Bom, diante disso tudo, Alexandre Matos fica ou sai? Permanece. Ele tem 5 anos de contrato no Cruzeiro. Agora tem mais 4 anos, né? Ele assinou o contrato em maio do ano passado, dia 1º de maio do ano passado, e tem contrato até 30 de abril de 2029. Então são 5 temporadas de Alexandre Matos à frente do Cruzeiro. E nesse momento ele permanece. Ele segue no Cruzeiro. O Pedro Lourenço, por mais que tenha dado essa dura ao vivo no Alexandre Matos, ele mantém a confiança sobre o CEO do futebol cruzeirense. Então, Alexandre Matos hoje permanece na Toca da Raposa 2, permanece no cargo de CEO de futebol, apesar dessa declaração de Pedro Lourenço, que eu, sinceramente, considero muito ruim e desnecessária. Foi muito ruim para o que o Cruzeiro pretende na atual temporada. Além disso, Leonardo Jardim quer alguns reforços, pelo menos 3 nomes. 2 atacantes que atuem pelos lados do campo e quer pelo menos mais um volante. Ainda é possível a chegada de mais um zagueiro, mas essa situação vai ser discutida nos bastidores e estas contratações podem chegar em julho deste ano. Mas, a princípio, ele quer pelo menos mais 3 reforços, 2 atacantes e um volante. É desejo do técnico Leonardo Jardim reforçar este plantel cruzeirense, pensando no decorrer da temporada, para que esse time consiga disputar títulos e ser ainda mais competitivo. Então, este é o desejo do técnico português. Pelo lado do Atlético, o técnico Cuca quer a contratação de pelo menos mais 4 reforços. E aí, falando de reforços, vamos pular para o lado da Lagoa e falar um pouco sobre o Atlético. Cuca quer pelo menos 4 reforços na Cidade do Galo. O que o Cuca deseja hoje? Cuca quer pelo menos mais 2 atacantes, um centroavante, um jogador que atue pelos lados do campo, quer um volante, quer um meio-campista. Esse número pode aumentar, porque pode chegar mais um zagueiro à Cidade do Galo, esse nome é de Yerry Mina. O Atlético já fez as tentativas que nós trouxemos aqui no canal do Thiago Fernandes. O Atlético tentou a contratação do Yerry Mina, tenta ainda a contratação do Yerry Mina. O Atlético tentou o Matias Vilhaçante, volante do Grêmio, tentou o Tomás Pochettino do Fortaleza, tentou o Fabinho do América e quer um centroavante depois dessa saída do Daverson para o Fortaleza. Este é o desejo do técnico Cuca. Ele entende que o João Marcelo pode ser útil, mas nesse momento ainda é um garoto. Tá falado, meus amigos? Agradeço a todos que vieram até aqui. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Jornalista Thiago Fernandes, que trabalha na Band, comenta no programa Cancelados. Escreve no site Gol, com informações dos bastidores do mundo da bola. Fala do jornalista Thiago Fernandes, que trabalha na Band, comenta no programa Cancelados. Escreve no site Gol, com informações dos bastidores do mundo da bola.